Mas uma boa apresentação do Guarani, parou o Vasco, diminuiu toda a intensidade do Vasco, o Vasco começou querendo meter pressão. Entendo que o primeiro tempo da partida foi todo ele do Guarani, apesar da iniciativa enganosa do Vasco, o Guarani tomava e praticando um futebol reativo de contra-ataque. Descia verticalmente, com muita velocidade, toques rápidos. O goleiro do Vasco fez 3 defesas impressionantes no primeiro tempo e além de ter tomado uma bola na trave, para mim o lance mais bonito da partida, executado pelo Giovanni Augusto. Um rebote, um melê na área, ele sem ângulo, muita gente na frente, ele deu um tapa por baixo, a bola estava entrando e bateu na junção entre o poste esquerdo do goleiro vascaíno, né? Estamos falando do Felipe Garcia. Ali, a bola bateu praticamente, só corrigindo o goleiro do Vasco aqui, o Thiago Rodrigues. Felipe Garcia era do jogo anterior. A bola, ele olha e torce. Ela encobre todo mundo, o Giovanni Augusto tira, né, de toda aquela árvore, aquela floresta de jogadores, e ela caprichosamente não entra, seria um gol lindíssimo, ela bate na junção entre o poste esquerdo e o travessão. Então o primeiro tempo, para mim, se nós tivermos uma equipe muito mais próxima de fazer o gol, essa equipe indiscutivelmente foi o Guarani. Segundo tempo diferente, equilibrado, igual, chances iguais, o Vasco continuou propositivo, tomando a iniciativa, mas abrindo espaços para o contra-ataque, que o Guarani não aproveitou tão bem como na primeira etapa, onde só faltou o gol. Por quê? Porque a equipe de Campinas não tinha mais pernas, ou não tinha as pernas, não tinha o condicionamento físico que mostrou no primeiro tempo para mostrar toda e para colocar em prática toda aquela velocidade no contra-ataque. Então, se nós analisarmos que o primeiro tempo foi todo ele do Guarani e que o segundo tempo foi totalmente igual, onde o equilíbrio deu o tom à partida, claro que teve uma equipe mais próxima de vencer. E essa equipe foi o Bugre Campineiro. O Vasco pode dizer que teve a iniciativa, que atacou mais, que o Guarani esperou para contragolpear. Ele pode dizer também que teve mais posse de bola. Agora, na coletiva do Zé Ricardo, ele vai justificar de todas as maneiras. Mas a grande verdade é que o Vasco, especialmente no primeiro tempo, esteve a pique de perder a sua invencibilidade no campeonato e poderia tranquilamente ter perdido o jogo. Uma apresentação boa do Guarani. Não chega ao grau de ótima, mas uma boa apresentação de personalidade, de organização, de muita entrega dos jogadores e de muita estratégia de jogo. Clarissimamente, marcando com correção, marcando com muita concentração e contragolpeando com muita consciência. No primeiro tempo, com mais velocidade, no segundo tempo, nem tanto, mas sem abrir mão daquilo que foi traçado e planejado antes da partida. Bom jogo, apesar da ausência de gols, bom jogo na Arena da Amazônia, apesar do 0-0, uma partida que agradou em cheio e onde o Guarani, lógico, deixa 2 pontos ou ganha 1. Como ele era mandante, ele deixa 2 pontos, mas foi contra um grande, foi contra uma equipe que está no G4. Foi contra um dos postulantes diretos ao acesso e com muito investimento, contratando inclusive esse Palácios por 8 milhões de dólares. O investimento do Vasco é muito alto dentro já da sua nova característica jurídica, né, de clube e empresa, de SAF, de SA do futebol. Gostei da partida, gostei do Guarani, gostei da personalidade e não gostei do resultado. Por quê? Apesar dele não ser considerado ruim, poderia ter sido melhor, tivesse pelo menos uma daquelas bolas incríveis das criações do primeiro tempo, tivesse uma pelo menos entrado e certamente o Guarani iria trazer para Campinas 3 pontos preciosíssimos. Agora, para quem imaginava que o Vasco, com casa cheia a seu favor, fosse atropelar, fosse passar o carro por cima do Guarani,
Quem esperava isso se enganou redondamente, inclusive as mais de 33 mil pessoas que compareceram à Arena da Amazônia. Todo mundo estupefato, meio que às vezes sem entender o que estava acontecendo, com a personalidade, com a coragem, com a organização e com a qualidade do time campineiro. Ao final, 0-0, meu caríssimo Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, meus amigos do YouTube, ao final, 0-0, muito melhor para o Vasco, pelas circunstâncias da partida, do que para o Guarani. Claro que em termos de resultado, o Guarani como mandante só empatou, mas pelo movimento geral de ações da partida, um 0-0, onde para o Vasco foi um prêmio. E para o Guarani, a meu ver, um castigo. Meu queridíssimo Edu Pinheiro.